Olá, bem-vindo ao Semana Legislativa, o jornal com as principais notícias de São José dos Campos e da Câmara Municipal. Vamos aos destaques da edição de hoje. Frente Parlamentar pela Anistia aos Presos Políticos do 8 de janeiro realiza a primeira reunião do ano. Projeto aprovado atualiza as normas para o serviço de transporte de passageiros em São José dos Campos. E o programa São José Unida realiza a última reunião de 2025 para apresentar balanço dos índices de criminalidade. Educação: 95% das escolas estaduais de São José dos Campos tiveram notas consideradas ruins no Saresp. O Semana Legislativa está no ar. Vamos começar a edição de hoje com um balanço da sessão de Câmara. Veja os principais assuntos debatidos pelos vereadores e as votações realizadas em plenário. O adiamento da votação do projeto de lei complementar enviado pela Prefeitura em regime de urgência com a proposta de concessão do Parque da Cidade travou a apreciação dos outros projetos da pauta da 71ª sessão do ano. Quando isso ocorre, acontece o que chamamos de sobrestamento. Por conta do rito de urgência, o projeto, em tramitação na Câmara desde o dia 23 de outubro, precisava ser votado no prazo de 45 dias. Como isso não aconteceu, a lei orgânica determina que a matéria passa a sobrestar os demais projetos, ou seja, impede a apreciação de qualquer outra matéria da pauta até ser votado em plenário. A proposta de concessão autoriza que a iniciativa privada administre o Parque da Cidade pelo período de 35 anos, englobando gestão, operação, manutenção, serviços de apoio ao visitante e exploração econômica de alguns espaços. De acordo com o texto, que garante a gratuidade de acesso aos usuários, o edital prevê a implantação de melhorias e novos equipamentos, a exemplo de um teatro, um centro de convenções, obras de restauro do patrimônio histórico, vigilância e serviços de alimentação. Os 22 projetos da pauta que não puderam ser votados apresentavam propostas como implantação do botão do assédio nas linhas de ônibus, proibição da participação de crianças e adolescentes em eventos e atividades financiados pelo poder público municipal que tenham como referência a Parada do Orgulho LGBTQIA+. Proibição do uso de barracas como moradia em espaços públicos da cidade, regulamentação da implantação de crematórios e incineradores de animais e inserção do profissional de psicopedagogia no quadro de servidores das unidades da Rede Municipal de Saúde. Na próxima semana, a sessão que aconteceria na quinta-feira foi transferida para terça-feira, dia 16 de dezembro. Sendo assim, serão duas sessões no mesmo dia, a 72ª e a 73ª. Em função da mudança, o horário das sessões também foi alterado e os trabalhos em plenário começam a partir das 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara. Todas as sessões ficam disponíveis no nosso canal do YouTube. Ainda no Legislativo, um projeto aprovado na Câmara Municipal, enviado pelo Executivo, atualiza as normas para o serviço de transporte de passageiros em São José dos Campos. O tema já vinha sendo acompanhado pelos vereadores, que recebiam demandas da categoria para atualização das regras referentes à vistoria, à experiência na função e também à adequação do modelo dos veículos. Há 10 anos, o Diogo atua no transporte de passageiros. Um trabalho de muita responsabilidade. Por isso, existem algumas regras para quem trabalha na área, seja no transporte escolar ou fretado, e há diferenças entre um e outro. O transporte escolar ele é voltado mais para escolas de ensino médio, onde tem crianças e adolescentes de 0 a 12 anos, até os 17 na rede pública. E na questão do transporte fretado, aí já a atuação já é diferenciada, porque ele atende desde viagens, turismo,
fábricas, empresas, faculdades. Então dá uma diferenciada até na idade dos passageiros, né? E algumas dessas regras, garantidas por lei, foram atualizadas a partir da aprovação de um projeto de lei enviado pelo Executivo. A proposta alterou a Lei 3.992, de 13 de junho de 1991. Lei que dispõe sobre normas gerais para o serviço de transporte de passageiros na cidade. O principal para o profissional, para o operador do transporte fretado, é que você traz uma lei mais moderna, mais clara. Você tira as nomenclaturas do passado, vamos dizer assim, nomes de leis também que alteraram, então você deixa ela mais simples, mais fácil de compreensão. E você também atualiza alguns dados em relação à vistoria e à idade do veículo, tornando que o acesso para que ele possa ter o seu alvará e trabalhar corretamente fique muito mais fácil. Então vamos por partes. Uma das mudanças é o tempo de vida útil dos veículos, que passou a ser de 20 anos. Nós decidimos pelas análises que o carro bem cuidado, o motorista que segue as regras da manutenção, o carro com 20 anos ele consegue sim manter as condições de segurança para poder transitar nas nossas áreas, nas nossas redes viárias sem nenhum problema. Essa mudança foi comemorada pelo Diogo. A van dele agora poderá rodar até 2030. Um alívio para ele e para os colegas, que ainda se recuperam dos prejuízos causados pela pandemia. O pós-pandemia foi complicado, quase ninguém conseguiu trocar o veículo e a gente está até agora pedalando para poder sair dessa tempestade que foi. Outra alteração foi sobre a realização de vistorias. Antes, elas só poderiam ser feitas pela própria prefeitura. Agora o serviço poderá ser realizado por outras instituições licenciadas. A vistoria do fretado, quem realiza é a prefeitura. Porém, esses trabalhadores na área, eles fazem vistorias em outros órgãos também públicos, sérios, como o Detran, a Artesp e outros órgãos. Então, nós também, a lei permitiu que possamos aproveitar também esses laudos, essas vistorias de outros órgãos, facilitando na agilidade, na hora que ele for renovar o seu alvará, para que não perca muito tempo. As multas por irregularidades também mudaram. Segundo o diretor de transporte público, agora a lei deixa mais claro o valor e as causas da penalização. A ideia da lei é que a gente sempre mantenha o profissional, o operador legalizado. Se a gente tem uma lei mais clara, mais simples, ele consegue sempre estar de acordo, credenciado e seguindo as regras que nós impomos, o poder público impõe. Essa é a vantagem que nós buscamos, que ele possa estar sempre legalizado e assim prestar um serviço adequado para a população e aí a população decide quem que é o melhor, o que é melhor para ela. E para quem quer começar a trabalhar com transporte de passageiros, atenção para outra alteração importante. A lei, ela pediu uma experiência para o motorista, né? E nós entendemos que essa experiência hoje não é mais cabível, porque normalmente quem já está nessa área já tem uma vasta experiência. Então, colocar esse limitador poderia causar e impedir talvez que alguém começasse a trabalhar rapidamente no mercado de trabalho. Então, nós decidimos por tirar, porque os outros documentos, as outras exigências nos dão segurança para emitir o alvará para esse profissional e quem for utilizar o serviço dele vai estar com segurança e tudo ok. Essas mudanças foram motivadas por pedidos dos próprios motoristas. A Câmara acompanhou a mobilização da categoria por mais direitos e benefícios. Para o vereador Lino Bispo, membro da Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transportes, essas mudanças significam avanços para a classe. Segundo o parlamentar, o aumento da vida útil do veículo é um dos pontos principais do projeto aprovado. Isso é um grande avanço, porque nós temos veículos que têm uma quantidade de ano rodado, que ele está bem conservado e ele não tem necessidade de ser trocado. Essa troca, com 8 anos, achata, né, o ganho do trabalhador, porque aí ele tem que desempenhar um dinheiro alto para trocar o veículo dele. Ele tendo mais 8 anos para rodar, dá tempo dele guardar um dinheirinho e depois fazer a troca com mais tranquilidade. O vereador também destacou como essas alterações vão motivar o serviço dos transportadores da cidade. Incentiva, dá tranquilidade, dá mais segurança para eles,
para eles realmente trabalhar com mais, né, foco naquilo que eles fazem, ter um tempo maior para eles cumprir a exigência com a prefeitura. Portanto, para eles com certeza é um ganho importante e a gente aqui, como legislador, ficamos também felizes por estar ajudando eles a ter mais tranquilidade na prestação de serviço que eles fazem na nossa cidade. A Frente Parlamentar pela Anistia aos Presos Políticos de 8 de janeiro realizou a primeira reunião do ano. O grupo tem como foco acompanhar, fiscalizar e propor debates relacionados aos envolvidos nos atos ocorridos em Brasília em 2023. Colher depoimentos de presos políticos envolvidos com o dia 8 de janeiro de 2023. Esse é o principal objetivo da Frente Parlamentar pela Anistia, liderada pelo vereador Tomás Henrique. Segundo o parlamentar, a frente irá ouvir e discutir assuntos relacionados às condenações de joseenses que participaram dos atos do 8 de janeiro. Nós criamos a Frente Parlamentar pela Anistia aos Presos Políticos do Rio de Janeiro, aqui em São José dos Campos, para escutar 10, não só os 10 presos políticos que são joseenses ou de nascença ou que escolheram a cidade para viver e seus familiares. Ainda segundo o parlamentar, a Frente de São José dos Campos pode auxiliar no recolhimento de evidências que serão enviadas para o Congresso Nacional. Como aponta Tomás Henrique, a Frente não é contra a punição por supostos atos de vandalismo, mas acredita que todo cidadão tenha o direito de manifestar sua opinião contra o governo sem ter a liberdade cassada. Eu acredito que, claro, aqueles que depredaram, vandalizaram, tem que ser punido por vandalismo. É isso que a gente defende, mas não uma punição excessiva por golpe de Estado, principalmente àqueles que sequer depredaram ou participaram de qualquer tipo de vandalismo. Estavam num ato político, manifestando como é direito constitucional fazê-lo, e por conta de uma minoria que vandalizou ali, estão sendo acusados de golpe de Estado com penas duríssimas. A reunião contou com o depoimento de Wellington Costa, condenado por participação nos atos do dia 8 de janeiro. Para ele, ter uma frente que dê voz aos que estavam presentes no Planalto é de extrema importância. É de grande valor para a gente, principalmente, que até então não está tendo voz. E a importância é mostrar realmente o que aconteceu e procurar sempre olhar os dois lados da história. Eu tenho visto muito as pessoas, o julgamento, né? Os pré-julgamentos, né, antes de analisar, antes de estudar, antes de ver de fato o que aconteceu, por que aconteceu. Então, a população joseense, de fato, ela pode ajudar, sim, conscientizando em saber da verdade e buscar justiça, ajudar nesse processo de justiça, de liberdade, que a gente não está tendo. Outros membros da frente, como os vereadores Sena e Sérgio Camargo, também marcaram presença para analisar os relatos. Após ouvir os depoimentos, o próximo passo da frente, segundo o vereador Tomás, é realizar um levantamento de evidências sobre os atos do dia 8 de janeiro, para defender o direito da população de exercer a liberdade de expressão e criticar o governo federal. Temos 10 presos políticos, 9 agora, Giovanni já faleceu, que nós gostaríamos de tentar escutar, ou eles ou familiares. Também temos alguns exilados, né? A Letéia não está conosco aqui nem em São José dos Campos, nem no Brasil, está em exílio, mas algumas pessoas a gente vai tentar escutar, que estão aqui conosco, outras, seus familiares, tem outros que estão em outra cidade já, no sul de Minas, enfim. Mas aqueles que a gente conseguir colher depoimentos, ainda que remotamente, mais para frente a gente vai observar essa possibilidade, a gente quer condensar isso para auxiliar os deputados e senadores na votação da anistia e, quem sabe, futuramente na nulidade desse processo, mas também, principalmente, para contar essas histórias, a realidade dos fatos para as próximas gerações. Outra reunião no Legislativo. Os membros da Comissão de Meio Ambiente realizaram reunião extraordinária para discutir sobre um projeto de lei do Executivo que trata sobre movimentação de terra no município. A reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente da Câmara contou com a presença dos vereadores Tomás Henrique, Amélia Naomi e Carlos Abranches. O encontro foi marcado pela discussão do projeto em tramitação enviado pela Prefeitura que autoriza a realização de alterações topográficas em terrenos do município. Os parlamentares apontaram dúvidas e questionamentos sobre a proposta e aprovaram o envio de um ofício à Prefeitura
cobrando esclarecimentos. Vários aspectos não foram respondidos nesse projeto e a Comissão de Meio Ambiente elaborou uma série de itens, foram 11 itens, cada um deles com vários questionamentos, para serem entregues ao Executivo para que ele respondesse esclarecendo melhor, como, por exemplo, deslocamento de terra, será que isso aí não vai servir para que loteamentos clandestinos se formem? Será que não vai ser um loteamento, uma exploração fictícia para que não haja cobrança? E aí a pessoa saia lucrando, a metragem de 100 metros cúbicos a 250 metros cúbicos, até que ponto isso aí pode ser feito? Não vai ser feita uma multiplicidade de retiradas de terra, fazendo uma exploração inadequada? Será que isso aí corresponde também, uma vez explorado perto do rio, a cavas de areia, que são proibidas em São José dos Campos? Está vendo quantas questões são levantadas? Além das perguntas encaminhadas ao Executivo, 6 emendas também foram apresentadas para aprimorar o projeto. Como se não bastasse esse projeto de lei, recebendo todos esses questionamentos, outras 6 emendas foram propostas para aperfeiçoar esse projeto. Tudo isso vai passar aqui pelo plenário, nós estamos analisando tudo direitinho para que esse projeto possa atender aos objetivos que a gente espera para garantir a segurança, para o conforto e qualidade de vida do morador de São José dos Campos. Ainda durante a reunião, os vereadores discutiram a possibilidade de realizar uma visita ao CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses da cidade, para apurar supostas denúncias de maus-tratos aos animais resgatados no município. Estamos atrás de uma data em comum antes do fim do ano para poder ver a situação, para sugerir em plenário a regularização e os cuidados necessários para que aqueles que estão cuidando dos animais sejam devidamente remunerados, a alimentação seja garantida para os animais, porque as festas estão chegando, tem foguetório, animal não gosta de foguete perto, ele pode ficar estressado, tudo isso gera confusão, gera conflito. Se não tiver uma pessoa cuidando, com a devido acolhimento, apoio, fica difícil. Então, tudo isso nós temos que olhar. Ao final do encontro, o vereador Abranches fez um balanço das ações de 2025. Ele destacou as visitas técnicas, os debates públicos e a aproximação com a população ao longo do ano. Segundo o parlamentar, em 2026 o trabalho continua, com foco em transparência e resultados práticos na preservação do meio ambiente da cidade. Somos responsáveis por uma comissão. Qual é o valor dessa comissão no meio das outras 6 comissões? Nós damos o valor de 100%. É muito importante como qualquer outra, até porque essa é a grande pauta do ano que vem. Quem abraça essa causa do meio ambiente tem grande chance de marcar a história de São José dos Campos. E esse é o nosso propósito, fazer com que a cidade, com que você, eleitor, fique atento e sabendo que nós estamos olhando para a qualidade do ar, para a qualidade da água, para a qualidade da cobertura arbórea da cidade, para cuidar das árvores, sugerir plantio e não retirada das árvores. Tudo isso está dentro do nosso escopo. E a gente garante que vai continuar cumprindo essas tarefas. E durante sessão solene, a Câmara Municipal concedeu a medalha Cassiano Ricardo ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em reconhecimento aos bons serviços prestados ao município. Em cerimônia realizada no plenário da Câmara, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região foi agraciado com a medalha Cassiano Ricardo. A honraria é concedida a pessoas ou entidades que se destacam pela relevância de seus serviços à comunidade. A autora da proposta, a vereadora Amélia Naomi, destacou a importância do tribunal para São José dos Campos. Moramos numa cidade que é industrial, então é muito importante ter o tribunal perto, porque você discute a questão do trabalhador juntamente com o sindicato e intermediado aí pelos juízes. Então é fundamental ter uma ótima relação com o tribunal. Com sede em Campinas, o TRT-15 é o órgão responsável por julgar e conciliar conflitos trabalhistas em todo o interior de São Paulo, incluindo São José dos Campos, onde sua atuação impacta diretamente na organização das relações de trabalho e na garantia de direitos. A solenidade reuniu representantes do tribunal, lideranças sindicais e membros da OAB. Durante o evento, um vídeo institucional relembrou a trajetória e as principais conquistas do TRT-15, evidenciando
o papel da Justiça do Trabalho no desenvolvimento social e econômico da região. Porque a Justiça do Trabalho tem uma influência muito grande em São José dos Campos, graças à quantidade de indústrias, à tecnologia e tudo isso. Então, o trabalhador é muito importante para São José dos Campos, e a Justiça do Trabalho garante a satisfação dos direitos e também as empresas que não conseguem pagar fazem acordos, pagam de forma parcelada. Então, é muito importante para a Justiça do Trabalho para mostrar que ela é essencial, é importante e é um ramo muito importante para o trabalhador e para as empresas também, porque, de certa forma, tem uma facilidade em cumprir os direitos dos trabalhadores e mantenha também a viabilidade das empresas. E no momento mais aguardado da noite, a presidente do tribunal, a desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockman, recebeu a medalha Cassiano Ricardo das mãos da vereadora Amélia Naomi. Segundo a magistrada, a homenagem representa o reconhecimento ao compromisso do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região com a população e com o trabalho realizado em toda a região. Nós estamos falando da justiça do trabalho, a justiça do trabalhador, a justiça do empresário, onde os litígios são trazidos para que nós mediemos, para que nós conciliemos e também, se for o caso, também levamos e julgamos aquela questão que nos é posta. Então, é uma importância muito grande a Justiça do Trabalho, que tem 5 varas na cidade de São José dos Campos, de mediar os conflitos da cidade e por paz social, pacificar a sociedade no que se refere a relações de trabalho. Vamos para a nossa primeira pausa? Na volta te mostramos como foi a última reunião do programa São José Unida. Não sai daí! Estamos de volta! Os vereadores realizaram mais uma sessão de Câmara. Confira no balanço os assuntos debatidos em plenário. Entre os mais de 300 documentos para a apreciação dos vereadores durante a 70ª sessão do ano, estavam cerca de 160 indicações com pedidos diversos. Eram solicitações de melhorias como manutenção em estradas, limpeza urbana, troca de lâmpada, instalação de playground em praças e áreas verdes e a ampliação de linhas de ônibus. Entre os requerimentos, destaque para cobranças nas áreas da saúde, segurança, assistência social, além de pedidos de informações sobre um projeto enviado pela Prefeitura que prevê alterações no plano de carreira dos professores municipais. Durante o Pinga-Fogo, período em que os parlamentares vão à tribuna para debater assuntos de interesse público, o primeiro orador, o vereador Roberto Chagas, debateu em plenário o tema da causa animal. Em um vídeo, ele apresentou o trabalho de protetores e as dificuldades da função. Chagas cobrou mais atenção do poder público com a causa e defendeu a criação de canais para agilizar o recebimento de denúncias e atendimento de ocorrências. Quem também fez uso da tribuna foi a vereadora Juliana Fraga. Ela criticou um projeto em tramitação enviado pelo Executivo que prevê alterações no plano de carreira dos professores municipais. Segundo Juliana, a proposta não contempla as reivindicações da categoria. A parlamentar também fez denúncias sobre a terceirização do serviço de coleta de lixo. No tema da luta pelo fim da violência contra a mulher, a vereadora Amélia Naomi destacou a mobilização nacional convocada para romper o ciclo de violência doméstica e sexual e garantir a punição dos agressores. A vereadora apresentou diversas notícias de jornais nacionais que divulgaram tristes casos de feminicídio e tentativa de feminicídio. Vídeos sobre o tema ainda foram exibidos em plenário. E o spot foi o assunto do vereador Marcão da Academia, que também fez uma prestação de contas das ações de fiscalização realizadas na área. O parlamentar ainda aproveitou a oportunidade para parabenizar atletas de diversas categorias que representaram São José dos Campos em competições de boxe, futebol,
jiu-jitsu, judô, ginástica rítmica e tênis. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. O programa São José Unida realizou a última reunião de 2025 com o objetivo de apresentar os balanços dos índices de criminalidade no município e as diretrizes do trabalho integrado das forças de segurança para 2026. Foi a 30ª edição e a última do ano. A reunião do programa São José Unida contou com a presença de autoridades e representantes de todas as forças de segurança municipais, estaduais e federais. O objetivo: apresentar o balanço da criminalidade em 2025 e traçar estratégias para o próximo ano, aprimorando a integração entre a inteligência policial e a tecnologia do CSI. O projeto Polícia 4.0, feito em conjunto com o nosso diretor, Dr. Múcio, e também com a Polícia Militar, ele visa o quê? O atendimento rápido e eficaz para que aquele condutor policial militar ou guarda civil, ele volte o mais rápido possível para as ruas e a vítima consiga registrar a sua ocorrência de uma forma bem rápida. Nessa mesma linha de trabalho, a gente está levando para a investigação. Então, a investigação, a gente quer que ela seja também rápida e eficaz. De que forma? Utilizando as câmeras de monitoramento, implementando o nosso centro de inteligência da Delegacia Seccional, para que a gente consiga também dar uma resposta rápida para os familiares e para a sociedade. Para garantir que as operações tenham respaldo legal, o apoio do Legislativo tem sido fundamental na aprovação de leis de ordenamento urbano. Os vereadores Sidney Campos e Marcão da Academia estiveram presentes no encontro, reforçando o compromisso da Câmara Municipal com os investimentos na segurança pública. Importantíssima essa união dos poderes, A Câmara Municipal vem aprovando importantes projetos para a gente poder melhorar a fiscalização aqui dos comércios irregulares em São José dos Campos, e essa parceria entre Câmara Municipal, Poder Executivo e a Polícia Militar, Polícia Judiciária contribui para a gente aperfeiçoar e melhorar os serviços públicos na área de segurança aqui em São José dos Campos. Os números apresentados mostram uma queda histórica na criminalidade. Desde o início do programa, já são 4 anos sem registros de roubos a bancos na cidade. Além disso, 90% dos homicídios foram solucionados, uma taxa 3 vezes superior à média nacional. Só neste ano, a integração resultou em 1.723 suspeitos detidos e 822 veículos recuperados. A Polícia Militar destacou a sinergia das operações, especialmente a fiscalização em adegas e a Operação Letalidade, que abordou mais de 180 mil pessoas, com 2.714 criminosos presos e quase 500 armas apreendidas. Está existindo, principalmente na parte histórica, uma queda vertiginosa em relação aos números. Então a gente tem uma descida muito grande aí do número de vítimas de homicídio, roubo de veículos, roubo os outros que a gente considera o que não for roubo de veículo, e isso tudo devido a esse trabalho sinérgico, situação do monitoramento das câmeras, da estrutura básica aí da polícia 4.0, que foi fundamental para que o policial militar tenha condições de ficar mais tempo na rua. Então isso aí, a união dessa estrutura, ela proporcionou essa queda. Para o ano que vem, o programa São José Unida deve ser beneficiado com o aumento do número de câmeras, subindo de 1.186 para 1.691, equipamentos que vão contribuir para o fortalecimento das forças de segurança. Conseguiremos trabalhar ainda mais no próximo ano, com a licitação que está em andamento, aumentaremos ainda mais o número de câmeras aqui em São José, e a tendência é que em 2026 a gente também tenha mais reduções nos índices de criminalidade na cidade. A edição também reservou espaço para reconhecimentos. A Patrulha Maria da Penha, realizada pela Guarda Civil Municipal, recebeu certificados pelo atendimento diário às mulheres vítimas de violência.
Hoje, 165 mulheres são acompanhadas pela equipe. Para nós é muito gratificante essa homenagem, porque faz parte do nosso dia a dia estarmos servindo a essas vítimas, estarmos proporcionando essa proteção para elas. Então é gratificante quando é reconhecido o nosso trabalho, não só o meu, como da equipe toda, né? Porque a gente trabalha em prol das mulheres. Aí a gente vê que a gente se esforça bastante para que elas tenham a segurança, que tenham uma vida segura, para que elas continuem procurando sempre a melhoria do seu dia a dia. A Câmara Municipal também reforça o compromisso com o programa nas fiscalizações. Segundo o Legislativo, os investimentos em tecnologia da Prefeitura e a integração entre as forças de segurança mantém São José dos Campos como referência nacional em redução da criminalidade. A gente vê o Poder Executivo, a Prefeitura aqui de São José dos Campos, fazendo importantes investimentos na área de tecnologia para que a gente possa combater o crime organizado, a questões dos furtos a veículos aqui em São José. Os indicadores vêm diminuindo muito na nossa cidade, como na região, e São José, mais uma vez, vanguardista aí em nível nacional. A gente é referência em redução dos indicadores de criminalidade, graças ao programa que a Prefeitura tem e os investimentos, importantes investimentos aí na área de segurança. São José dos Campos vai receber recurso do governo federal para investir na gestão de resíduos sólidos. O investimento total será de mais de 10 milhões de reais, que serão divididos na instalação de ecopontos subterrâneos e na construção de uma área de transbordo. O objetivo do repasse é apoiar a Prefeitura na erradicação de lixões, no fortalecimento da coleta seletiva e na destinação adequada dos resíduos urbanos. São José dos Campos garantiu mais de 10 milhões de reais do governo federal para modernizar a limpeza urbana. A cidade teve 2 projetos aprovados no novo PAC. O recurso será dividido em 2 frentes: a instalação de 40 ecopontos subterrâneos e a construção de uma área de transbordo em São Francisco Xavier. A maior fatia da verba vai para os ecopontos subterrâneos, instalados onde há mais acúmulo de lixo. O centro vai receber 17 unidades e a Zona Sul, 8. As outras regiões também serão atendidas. Esses equipamentos têm sensores inteligentes e capacidade para 5 metros cúbicos, volume bem superior às lixeiras comuns. Nós estamos falando de contentores subterrâneos com 5 metros cúbicos cada um, imagina só. E, de certa forma, o resíduo, quando você descarrega de cima para baixo, ele sofre uma certa compactação, então a gente ganha em volume, ganha em tempo, e o morador ele passa a ter uma vantagem, né, uma facilidade, que ele pode colocar os resíduos a qualquer hora do dia, da noite, e esses resíduos vão estar lá em local estanque, que não tem vazamento, não tem odor, não sofre ação de animais. Outros 2,5 milhões vão para a estação de transbordo em São Francisco Xavier. Serão 2 boxes cobertos para separar lixo comum e reciclável. O objetivo é resolver a logística no distrito, que tem poucos moradores, mas sofre com o aumento de resíduos nas temporadas turísticas. O diferencial será uma caixa que vai compactar todo esse lixo que é gerado em São Francisco, trazendo ganhos operacionais e de logística, já que o caminhão só vai precisar ir até o distrito quando o armazenamento estiver cheio. Para se ter uma ideia, atualmente, os caminhões precisam percorrer em média 60 quilômetros até a região urbana e voltando somente com 1/3 da carga completa. Não só a questão de otimizar o processo, a parte econômico-financeira, como também, inclusive, a parte ambiental. Você imagina o caminhão vindo de lá para cá, fazendo emissões, né? Então, agora são menos caminhões rodando, ou um caminhão só, 2 viagens, o resíduo regular, 2, 3 vezes, o resíduo reciclável 2 vezes, mas com a carga cheia, né? Você otimiza isso, ele passa a circular menos na estrada. Estamos falando aí de 60 quilômetros entre o nosso centro municipal de triagem e o aterro sanitário. A previsão é iniciar a operação em São Francisco no começo do ano que vem.
Já os ecopontos da área urbana serão instalados aos poucos, seguindo o cronograma federal. Para o vereador Carlos Abranches, o projeto é positivo, mas o desafio vai além da infraestrutura. Para nós, é evidente que a gente vê com ótimos olhos esse tipo de posição, porque isso traz à luz aquilo que nós propusemos aqui, que é a política pública de uma economia circular que efetivamente precisa ser exercício de um comprometimento não só do poder público, mas do cidadão de São José dos Campos. Se eu assumir a crença de que respeitar o meio ambiente é um ato de amor coletivo, comunitário, eu vou transformar esse amor em atitude dentro da cidade que a gente ama. Abranches, que faz parte da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, também reforçou que o Legislativo vai acompanhar de perto a aplicação dos 10 milhões de reais. Vamos continuar fiscalizando. Essa é a função do vereador, a função de quem atua no Poder Legislativo, que a gente, como eu falei agora há pouco, a gente propõe caminhos e a gente fiscaliza se os caminhos estão sendo seguidos. A gente vai abrindo caminhos juntos, né? Então, o Executivo tem que entender que nós podemos trabalhar em parceria. Aliás, esse é o objetivo. O morador precisa entender isso. Nós somos parceiros de uma gestão pública. E para isso é preciso respeitar o direito da fiscalização que cabe ao vereador. E pode ter certeza que nesse ano de 2026 teremos muito trabalho acompanhando a execução desse projeto, que eu espero que seja muito bem aproveitado esse recurso vindo do governo federal. A rodovia SP-50 é muito importante para os joseenses. A estrada é a principal via entre São José dos Campos e Monteiro Lobato, mas o alto fluxo de veículos e a falta de acostamento tornam um trajeto perigoso. Quem passa pelo local espera por obras de modernização. Uma estrada estreita, cheia de curvas e sem acostamento. Mesmo com toda a sinalização, é preciso dobrar a atenção para passar pela rodovia SP-50. É uma pista bem perigosa. Você tem uma estrada muito estreita demais. Vocês passarem, olharem um ônibus passando, ela ocupa metade da pista. Ocupa a pista inteira, na verdade. Então, ele está vindo um caminhão, você vai perceber, ele ocupa a pista inteira. E as curvas são muito fechadas, então você não tem espaço para andar com o carro. A SP-50 é a principal estrada que conecta São José dos Campos a Monteiro Lobato. É caminho para quem vai para o distrito São Francisco Xavier e alternativa para Campos do Jordão e cidades do sul de Minas. Quem precisa passar por aqui todos os dias reclama da falta de segurança na pista. O ciclista passa muito aqui, não tem uma ciclovia, eles não andam um atrás do outro, eles andam do lado, né, e dificultando quem vem. Aí a gente tem que atravessar para o outro lado, né, e como a rodovia aqui ela é cheia de curva, ela não dá visão para a gente ver quem está vindo. Neste mês, o projeto de modernização da rodovia SP-50 voltou às discussões na Câmara Municipal. O projeto está sendo elaborado pelo Departamento de Estradas de Rodagem, DER de São Paulo, que administra as rodovias estaduais. Segundo o DER, o projeto de modernização da SP-50 envolve cerca de 30 quilômetros da rodovia, entre os quilômetros 98,5 e o quilômetro 126. O projeto representa um investimento de 10 milhões de reais. Para as obras estão previstas restauração do pavimento, melhorias na sinalização, implantação de acostamentos, construção de baias de emergência e intervenções estruturais para aumentar a segurança. As tratativas para a conclusão do projeto estão em andamento. Todos os pontos críticos da rodovia foram apresentados pelo vereador Sena para o DER. Ele conta que os diálogos com o governo de São Paulo já foram iniciados. Nós tivemos agora recentemente no DR, o governador Tarcísio já sinalizou, esse projeto já está finalizando. Nos próximos dias o governo do estado recebe esse projeto, então acredito que vai impactar todas as cidades da região que utilizam aquele trecho do sul de Minas, já entrando dentro do estado de São Paulo, aqui pelo Vale do Paraíba, né? Então acho que todo mundo ganha, as regiões ganham, a população ganha e o trânsito seguro ele é fundamental.
Para este especialista em trânsito, a modernização da rodovia SP-50 também deve priorizar as entradas dos bairros ao longo da estrada. Adequar a necessidade de acessos aos bairros que fazem limítrofe à rodovia SP-50. Então, os bairros que têm acesso à rodovia SP-50, melhorar esses acessos. Como? Através de sinalização, alargamento da via, manutenção das faixas de pedestre, sinalização e também a questão dos radares para controle de velocidade. Antes da finalização do projeto, está prevista uma consulta pública com a população, que foi uma sugestão dos vereadores de São José acatada pelo DER. Os moradores da região e os motoristas que usam a rodovia poderão opinar sobre os detalhes do projeto. A gente vai ter essa boa notícia de marcar uma audiência pública, uma consulta pública, para que o DR venha apresentar o projeto antes de finalizar e mostrar o projeto para a população. Olha, esse projeto é assim, o que a população ainda quer opinar, né? Então, acho que vai ser um momento realmente ainda de afinar, de ajustar, para a gente poder ter um plano e um projeto que, de fato, garanta a segurança e atenda a população. Último intervalo por aqui. No próximo bloco, falamos sobre a campanha Dezembro Laranja, mês de prevenção ao câncer de pele. Volto já. Voltamos com Semana Legislativa. Agora o assunto é educação, mas é uma notícia preocupante. O resultado do SARESP, Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, não foi positivo em São José dos Campos. Quase todas as escolas da rede estadual da cidade, 95% delas, tiveram notas iguais ou inferiores a 4, média considerada ruim. O desempenho dos alunos na avaliação preocupa e especialista reforça que a melhora depende de mudanças no formato de ensino. O SARESP, Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, mede todos os anos o desempenho dos alunos da rede estadual. Os resultados de 2024 apontaram um cenário de alerta para São José dos Campos. 45 das 47 escolas estaduais de ensino médio da cidade tiveram notas iguais ou inferiores a 4, média considerada ruim. Somente 2 escolas ficaram acima dos 4 pontos. A Escola Estadual Joaquim de Moura Candelária, no Jardim Morumbi, zona sul da cidade, registrou 4,7. Já a Escola Estadual Maria Dolores Veríssimo Madureira, também na zona sul, obteve 4,4. Pela classificação do SARESP, notas até 4 são consideradas ruins, entre 4,1 e 5,9, médias, e a partir de 6, boas. Em 2024, nenhuma escola de ensino médio de São José alcançou a faixa considerada boa. Por meio de nota, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo informou que acompanha de perto o desenvolvimento dos alunos e que já ampliou ações de reforço escolar, formação de professores e plataformas digitais de estudo. O governo afirmou ainda que São José dos Campos avançou em relação a 2023. Com os resultados abaixo do esperado, especialistas afirmam que a melhora depende de mudanças no formato de ensino. Eles destacam que as novas gerações aprendem de forma diferente e que métodos tradicionais já não despertam o mesmo interesse. Para avançar, é preciso adotar práticas mais dinâmicas, integrar tecnologia ao conteúdo e tornar a aprendizagem mais significativa. O mundo está mudando, todo o tempo e muito rápido. Então, nós temos uma quantidade de gerações novas de alunos que a cada ano vêm ao mercado com uma experiência e formação diferente. E essa percepção de mudança, quer dizer, a consciência de que isso é um fato, é o primeiro ponto a ser ressaltado para podermos pensar em algo que mude essa trajetória, os métodos dentro da educação para trazer significativas melhoras, porque está surgindo, de fato, um desinteresse. Segundo o professor, o desafio também passa por aproximar o conteúdo do cotidiano dos estudantes. Ele destaca que a tecnologia pode ser uma aliada quando usada para conectar a sala de aula ao mundo real, criando propostas que motivem o aluno e tornem o aprendizado mais prático e aplicável. A tecnologia deve ser fomentada como um instrumento, até mesmo para
falar sobre temas, por exemplo, antes você falava de geografia através de livros, né, aquela coisa estática. Hoje você pode falar de geografia utilizando um software como o Google Maps ou qualquer outro que mostre imagens com dimensões, 3 dimensões, 4 dimensões, e o professor precisa ter essa interação, precisa ser um interlocutor proativo e dinâmico. Mesmo com as mudanças na educação e o uso crescente da tecnologia, a família continua sendo fundamental no processo de aprendizagem. A participação dos responsáveis, o acompanhamento e a comunicação com a escola ajudam os alunos a se sentirem mais acolhidos e motivados. Trazer a família, a comunidade, né, considerando que a presença, a participação, a comunicação durante o processo de formação é fundamental, porque, apesar de toda a tecnologia, existem seres humanos que sentem-se melhor quando acolhidos pessoalmente, né? E a condição do próprio professor dentro de sala também representa isso. A vereadora Juliana Fraga, que também é professora, avaliou o cenário e destacou que, para melhorar o desempenho, é preciso enfrentar problemas estruturais que atingem a rede estadual. Se você não valoriza o profissional que está lá na ponta, não vai ter uma educação que sustente. Não é internet, não é aplicativo, não é isso que vai mudar a realidade dos nossos alunos. São os professores em sala de aula comprometidos, que eles são. E isso, infelizmente, quem perde são os alunos, é a cidade, é o Estado, que não tem dado a devida atenção para a educação. A vereadora afirma ainda que o município também pode contribuir, mesmo não sendo responsável direto pela rede estadual. Para ela, fortalecer etapas iniciais e garantir melhores condições de infraestrutura ajudam a refletir positivamente no ensino médio. Os nossos professores são os mais bem formados. Eles são assim, tem muitos professores com mestrado, doutorado, que não têm o devido valor. E aí, não tem o estudo, tem a qualificação, mas é uma sala de aula lotada, é uma sala de aula que falta ali, como eu já falei, falta um ventilador, então acaba aquele calor, imagina esse calor insuportável. Falta, assim, acompanhamento, um acompanhamento para aquele aluno que tem dificuldade. Então, acaba impactando no resultado final. Agora o assunto é saúde. Esse mês é dedicado a uma campanha que alerta para os cuidados com a pele, o Dezembro Laranja, que destaca a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de pele. A doença é o tipo de câncer mais frequente no Brasil. O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum do Brasil. Corresponde a 30% de todos os tumores malignos do país. E um dos vilões para esse número expressivo é o sol. O câncer de pele ele é o mais comum no Brasil por alguns motivos. Nós temos uma alta incidência de sol aqui no nosso país, isso é um dos fatores de risco, e também a pele é um órgão que fica muito exposto a essa radiação. Por isso ele acaba como o câncer mais comum de todos. Os sinais podem ser evidentes ou não. Uma simples pinta ou uma mancha, que muitas vezes parecem ser inofensivas, podem ser câncer de pele. Uma avaliação como essa, em que o médico examina com uma lente apropriada, é sempre recomendada. Temos que ficar atento a alguns sinais, como o surgimento de manchas, pintas, feridas que não cicatrizam, pequenas lesões que a pessoa não tinha antes e que foram surgindo com a vida adulta. Esses sinais podem ser fatores que indicam câncer de pele, por isso vale a pena ser examinado durante uma consulta dermatológica, para que seja avaliado pelo dermatologista para saber se é ou não um câncer de pele. Como o médico dermatologista explica, existem 3 tipos de câncer de pele, cada um com uma característica diferente. O mais comum deles é o carcinoma basocelular, mas além dele existem o carcinoma espinocelular e o melanoma. O carcinoma basocelular ele costuma ser mais comum em pacientes com a pele mais clara, então tem que ficar atento a sinais como surgimento de manchas, pintas, nódulos, que são pequenas lesões com relevo, ou até mesmo úlceras que não cicatrizam em regiões principalmente do rosto, dos braços, regiões que tomam radiação solar, que nós chamamos de áreas fotoexpostas. O carcinoma espinocelular também é mais comum nesses pacientes, especialmente na região dos lábios, também na região da orelha, região de dorso das mãos, do braço, também é uma região bem comum. E o melanoma pode acontecer em qualquer
pessoa. A gente sabe que tem alguns tipos de melanoma que são mais comuns em pacientes com a pele clara e alguns tipos de melanoma são mais comuns em pacientes com a pele negra. Então a pele negra também apresenta o risco de câncer de pele e tem que ficar atento e o paciente tem que tomar cuidado. Pois é, não tem público específico para o câncer de pele. O protetor solar é indispensável para todos. Mas os idosos que não tiveram cuidados com o sol ao longo da vida são a maioria dos diagnósticos. Foi o que aconteceu com a mãe do vereador Rogério Dacazem, que desenvolveu a doença pela exposição solar que teve ainda na infância. A minha mãe, tempos atrás, ela surgiu uma ferida no rosto dela e a ferida, ela aparentemente estava curada, mas assim, do nada começava a verter um líquido, né? Uma secreção. Levei minha mãe então ao dermatologista e foi constatado que minha mãe estava com câncer de pele. Quando eu falei para a médica, mas como que pode isso? A minha mãe, ela passa o protetor solar, ela se cuida, ela não fica exposta, né, aos raios o tempo todo. Ela perguntou para minha mãe, a senhora trabalhou na roça quando era criança? Minha mãe falou sim. Ela falou, pois é, isso aí é de quando a senhora era criança. Para trazer ao conhecimento das pessoas os perigos do câncer de pele, existe a campanha Dezembro Laranja, uma ação nacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce da doença, promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. É um mês muito importante, nós fazemos várias campanhas. E em vários serviços de dermatologia, especialmente os serviços com hospital residência, onde nós treinamos os futuros dermatologistas do Brasil, inclusive eu sou professor em um desses hospitais, nós fazemos campanhas e vários pacientes passam em consulta e têm as pintas examinadas. Então vale a pena você ver se tem algum ponto perto da sua casa que vai acontecer a campanha Dezembro Laranja para que você possa passar por um check-up dermatológico. Em 2025, a campanha Dezembro Laranja foi incluída na agenda de debates do Congresso Nacional. Uma das propostas é que o protetor solar entre na lista de itens essenciais da reforma tributária. Com isso, os impostos sobre o produto diminuiriam e acredita-se que a queda do custo final facilite a compra da população. Além disso, é importante que o próprio poder público pense em ações para incentivar o uso e a distribuição do filtro solar. O protetor solar ele é fundamental e acho que muitas pessoas ainda têm o preconceito em achar que o protetor solar é uma coisa muito oleosa, com cheiro ruim. Hoje em dia existem muitos protetores bons no Brasil, então houve uma evolução desse mercado. Então acho que vale a pena vocês testarem os novos protetores solares mais modernos, que vocês provavelmente vão gostar e vão se adaptar com o uso diariamente. Eu costumo brincar que utilizar protetor solar é igual escovar o dente, tem que ser feito todos os dias, mais de uma vez ao dia. O vereador Rogério Dacazem apresentou um projeto que foi aprovado na Câmara para a instalação de coberturas de sombreamento em praças e parques da cidade. Ação que também ajuda na prevenção da exposição solar para crianças e idosos. A intenção é essa, que as crianças tenham um local coberto, que elas pratiquem suas atividades de formas adequadas e principalmente em segurança, porque isso também é uma questão de saúde pública. Para o vereador, pensar em ações de prevenção ao câncer de pele é uma obrigação do poder público. E iniciativas como o Dezembro Laranja são muito importantes para isso. Importante a conscientização, porque tem pessoas que só procuram um médico, né, quando ela já está sentindo dores, quando, por exemplo, já está com uma ferida na pele, né, ou uma situação de muito avançado. Então é importante que a pessoa vá ao médico, faça os exames, né, vá ao dermatologista, porque quando o médico consegue constatar de imediato que há ali um sintoma da doença, o tratamento é mais fácil, né? É mais rápido. E o cuidado nas estradas é essencial, principalmente no fim do ano, quando o movimento aumenta e o número de ocorrências também. E um fator que contribui para isso é dirigir em estado de sonolência. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, a Abramet, 42% dos acidentes de trânsito no Brasil são causados pelo sono. Sono e direção não combinam. E o seu Flávio sabe muito bem. O aposentado que adora viajar já passou por situações de atenção. Precisou interromper o trajeto de uma viagem para não ceder ao cansaço. Eu tenho um problema de insônia, já um problema, posso dizer, crônico, e faço tratamento. E já teve ocasiões em que eu tive que me deslocar, quando durante o percurso eu tive que parar o carro
dar uma descansada, porque senão o acidente é líquido e certo. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, a Abramet, 42% dos acidentes de trânsito no Brasil são causados pelo sono. De acordo com esta representante da associação, dirigir em estado de sonolência pode causar no corpo reações parecidas com as de quem está sob o efeito de álcool ou drogas. A atenção fica diminuída, os reflexos ficam lentificados, a pessoa começa a ficar... O raciocínio também fica mais lento, e isso é comparado realmente a como se uma pessoa tivesse ingerido quantidades moderadas de álcool, porque é a mesma sensação, é a mesma resposta do organismo para o sono quanto para o álcool nesse sentido. E as viagens de fim de ano também contribuem para o aumento no número de ocorrências relacionadas ao sono. Segundo a Polícia Federal, nesses momentos é preciso redobrar a atenção, principalmente ao dirigir por rodovias, já que os limites de velocidade são maiores do que os permitidos dentro do perímetro urbano. O motorista, para ele pegar a viagem, então pegar a direção aí e seguir viagem, principalmente trechos prolongados, ele tem que estar descansado. Então é necessário que ele descanse um tempo de antecedência para poder ter atenção melhor aí quando estiver transitando nas rodovias. E a orientação para descansar serve tanto para motoristas que estão a passeio como para os que estão trabalhando. No caso dos profissionais, o tempo de descanso precisa ser respeitado de acordo com a legislação. Existe uma legislação que obriga eles a manter um período de descanso dentro de 24 horas. Então, ou seja, dentro de 24 horas, o motorista tem que ter 11 horas de descanso ininterruptas. Então, parar o veículo 11 horas ali sem rodar com o veículo, a não ser que tenha outro motorista que rode. Mas o motorista sem dirigir durante 11 horas. A orientação da Polícia Rodoviária Federal é de que, se os motoristas notarem que estão sonolentos, o ideal é fazer uma parada de pelo menos 30 minutos para tirar um cochilo. Vai pegar a rodovia, fazer o planejamento da sua viagem. Então, saber os pontos de apoio, de parada, e planejar aí dentro aí de no máximo 2 horas e meia, fazer uma parada para poder descansar, para poder tomar um ar. E isso é muito importante porque o sono, ele tira muito reflexo dos motoristas na rodovia e com certeza é causa de muitos acidentes e muitas ocorrências. Depois de ter quase cochilado no volante, o seu Flávio passou a planejar melhor os pontos de descanso das suas viagens. Para ele, se for possível ter algum outro motorista no carro para dividir o volante, melhor ainda. A princípio sou eu que dirijo, mas sempre que tem a opção de levar alguém, eu levo, porque você já viu, né? A gente precisa ter uma segurançazinha. O Semana Legislativa chegou ao fim. Obrigada pela sua companhia, espero que você tenha aproveitado todas as informações. Se quiser rever alguma reportagem, é só acessar o nosso canal do YouTube, @TV Câmara SJC. Um ótimo fim de semana para você, até mais!